Estamos dando início à sessão solene da Câmara Municipal com a finalidade de conceder o título de cidadã honorária do município de Passo Fundo à senhora Bernadette Maria Dalmolin. A proposição desta homenagem é uma iniciativa do vereador Felipe Manfroy. O título de cidadão honorário de Passo Fundo, instituído pelo Decreto Legislativo número 1 de 1964, é uma honraria concedida pela Câmara Municipal a pessoas que, embora não tenham nascido na cidade, prestam relevantes serviços ao município. Trata-se de um reconhecimento oficial às contribuições que promovem o desenvolvimento local, valorizando aqueles que se dedicam ao bem-estar e ao progresso da comunidade. Ao conceder esse título, o município simbolicamente adota o homenageado, acolhendo-o como um verdadeiro filho da terra. A concessão do título à senhora Bernadette Maria Dalmolin foi aprovada por unanimidade pelos vereadores e oficializada através da Resolução número 3 de 2026. Convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial dos trabalhos desta noite. O presidente da Câmara Municipal, vereador Luizinho Valendorf. Representando o Poder Executivo Municipal, o Procurador-Geral do Município, Giovanni Corralo. Representando o Governo do Estado, o Assessor Especial do Governador, Matheus Vespe. Representando as forças de segurança do nosso município, o comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Planalto, Coronel Rogério Navarro. Chamamos também o arcebispo da Arquidiocese de Passo Fundo, Dom Rodolfo Weber. Neste momento, convidamos os líderes de bancada para que conduzam até o plenário a senhora Bernadette Maria Dalmolin, agraciada desta noite com o título de cidadã honorária de Passo Fundo. Thomas, traz, por favor. Registramos a presença dos seguintes vereadores: Ada Cristina Munareto, Cícero Martins, Cláudio Luiz Rufa Soldá, Diego Milani, Douglas Pereto, Edgar Gomes, Edson Nascimento, Eva Valéria Lorenzato, Felipe Manfroy, Gil Krug, Iriel Saquete, João Pedro Nunes, Marina Bernardes, Inhara Carvalho, Pedro Danelli, Rafael Colucci, Renato Orlando Checker e Ronaldo Rosa. Registramos também a presença de
Agadir Jorge Stramari, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL. Fernando De Carli, presidente do Concepro. Cibele Borghetti, presidente da OAB Subseção de Passo Fundo. Cristiane Cardoso, promotora de Justiça da 4ª Promotoria de Justiça Civil de Passo Fundo. Delegada Daniela de Oliveira, representando a Polícia Civil. Karine Weber, coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Jone Pascoaloto, vice-presidente do Hospital de Clínicas. Lucinei Borer, administrador do Hospital de Clínicas. José Miguel, presidente do Hospital São Vicente de Paulo. Genesi Rosseto Ferreira, presidente do Sindicontábil. Guilherme Barreto, coordenador da CUFA. José Rodrigo, presidente da UAMPAF. Jaime Giolo, diretor do Campus Passo Fundo da Universidade Federal da Fronteira Sul. José Carlos Carles de Souza, ex-reitor da UPF. Antonieta Rovena Gonçalves Dias, da Associação Passo Fundense de Letras. Registramos também a presença dos ex-vereadores desta casa, Israel Cujava, Saul Spinelli, Adelara Guiar, Michel Oliveira e Tadeu Karzeski. E desta forma, cumprimentamos a todas as demais autoridades, órgãos, sindicatos e entidades que nos prestigiam nessa noite. Recebemos ainda mensagem do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Pedro Almeida, a qual passo a ler neste momento. Abre aspas. Este reconhecimento simboliza muito mais do que uma trajetória individual de excelência. Ele representa o compromisso com a educação, com o desenvolvimento regional e com a formação de gerações que ajudam a construir uma sociedade mais justa, inovadora e preparada para os desafios do futuro. A Universidade de Passo Fundo é um patrimônio de nossa cidade e da região norte do Rio Grande do Sul. E sua liderança, conduzida com seriedade, competência e visão, tem sido fundamental para fortalecer esse papel transformador que a instituição exerce na vida de milhares de estudantes e famílias. Homenagem como esta reafirmam a importância de valorizarmos aqueles que dedicam sua vida ao conhecimento, à gestão responsável e ao serviço público por meio da educação, mas principalmente de contribuir para o crescimento da nossa cidade. Em nome do Poder Executivo Municipal, expressamos nosso reconhecimento, respeito e admiração. Que esta distinção seja também um incentivo para que essa trajetória continue inspirando novos caminhos e novas conquistas. Parabéns pela merecida e justa homenagem. Fecha aspas. Também registramos a mensagem de congratulação enviada pelo Sindi Lojas, parabenizando a homenageada e o proponente, vereador Felipe Manfroy. Agora, para conduzir a solenidade, passo a palavra ao presidente desta casa, vereador Luizinho Wallendorf. Boa noite a todos. Queria cumprimentar cada um de vocês, de forma muito especial, pela presença hoje nesta noite, quarta-feira. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, cumprimentando as autoridades que integram a mesa oficial e demais que nos visitam neste ato, a imprensa, as senhoras e os senhores. Inicialmente, convido a todos para que, em pé, acompanhamos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Liberdade, raios fúlgidos, brilham
A Câmara de Vereadores aprovou, por unanimidade, a proposição de autoria do vereador Felipe Manfroy, com a finalidade de conceder o título de cidadã honorária do município de Passo Fundo à senhora Bernadette Maria Dalmolin, em reconhecimento pela sua dedicação à educação e à comunidade. Convido nesse momento para que ocupe a tribuna pelo tempo regimental o vereador Felipe Manfroy, proponente da homenagem desta noite. Vereador Felipe, o senhor tem até 15 minutos. Senhor presidente Luizinho Wallendorf, senhor Giovanni Corralo, representando aqui o prefeito Pedro Almeida, nosso querido arcebispo metropolitano Dom Rodolfo, nosso representante do governo do estado, Matheus Vespe, e o nosso representante das Forças de Segurança, Coronel Navarro. Em seus nomes, cumprimento as demais autoridades aqui presentes, desejando uma boa noite a todos. Cumprimento aqui com muito carinho e muita satisfação a nossa querida reitora, professora Bernadette Dalmolin, seu esposo, Dr. Jorge Winkler, seus familiares, amigos, todos os convidados aqui presentes, o plenário cheio nessa noite, muitos amigos, muitas pessoas queridas, muitas pessoas prestigiando esse momento e também os vereadores quase na sua totalidade. Agradeço a presença de todos. Hoje é um daqueles momentos que a tribuna ganha um significado diferente. Aqui acontecem votações muito importantes para a nossa cidade. Acontecem debates necessários, mas também existem dias como hoje, em que a gente para reconhecer uma trajetória que honra a nossa cidade. A professora doutora Bernadette Maria Dalmolin não nasceu em Passo Fundo. Ela nasceu em Caiçara, uma pequena cidade lá no noroeste do estado, mas fez uma escolha que com o tempo virou pertencimento. No início da década de 90, depois de se formar em enfermagem e obstetrícia na Universidade Federal de Pelotas, ela escolheu viver aqui, escolheu trabalhar aqui, em 1992, como professora da nossa UPF. E mesmo ainda sem saber, escolheu construir a sua história junto com a história da nossa cidade. E quando alguém faz isso de verdade, professora Bernadette, a cidade também responde. E é por isso que hoje nós estamos te concedendo este título de cidadã honorária de Passo Fundo. Esse título é um gesto formal que não é só meu, e que apesar de ter sido aprovado por unanimidade pelos vereadores e vereadoras dessa casa, também não é só da Câmara de Vereadores. É um gesto que carrega algo muito maior. É uma homenagem de toda a nossa cidade, de todo o nosso povo. Esse título reconhece pessoas que ajudaram a construir Passo Fundo, mesmo tendo vindo de fora. Gente que fez diferença de verdade na vida da cidade. No fim das contas, é a forma mais direta que o município tem de dizer: você é uma de nós. E a trajetória da reitora Bernadette sustenta isso com muita clareza. Enfermeira de formação, com especialidade em saúde mental, mestre e doutora em saúde pública, também com MBA em gestão do ensino superior. São décadas dedicadas à saúde pública, ao Conselho Municipal de Saúde, à educação, à formação de profissionais, à gestão e à produção de conhecimento. E quando a gente fala em educação em Passo Fundo, é impossível não falar da nossa Universidade de Passo Fundo. A UPF é um dos grandes símbolos da nossa cidade, assim como a Praça da Cuia, assim como o Parque da Gare, onde a vida acontece, assim como a nossa Catedral Metropolitana, Dom Rodolfo, como tantos outros pontos de referência que a nossa cidade possui. A UPF também é isso. Tem profissionais formados pela UPF em todos os cantos do Brasil. A UPF é movimento, formação e oportunidade. E aqui eu peço licença para fazer um registro pessoal, porque eu tenho orgulho sempre de dizer que eu também sou filho da UPF. Me formei em administração na antiga FEAC no ano 2016, segui estudando, fiz pós-graduação também na UPF, e lá, reitor, eu vivi intensamente aquele ambiente. Fiz estágio por muitos anos na empresa Júnior, num projeto de extensão, e na época a senhora era a nossa vice-reitora de extensão e assuntos comunitários.
Lá eu também tive a oportunidade de começar a desenvolver algo que hoje faz parte da minha vida pública, que é a comunicação. E assim como eu, muita gente que passa pela UPF leva um pedaço da universidade consigo. Leva as aulas, leva os professores, leva as experiências e muitas vezes, até mesmo sem perceber, leva o resultado do trabalho de quem está na liderança da instituição. Porque uma universidade não se sustenta sozinha, ela precisa de direção, de decisões e de responsabilidade. E é nesse ponto que a professora Bernadette Dalmolin faz a diferença. Ela assumiu a reitoria em um período desafiador para o ensino superior. Um momento de mudanças e de decisões que não eram simples. Enfrentou pandemia, um momento também de concorrência e de incertezas no mercado do ensino superior, mas sempre conduziu a universidade com equilíbrio, seriedade e, principalmente, compromisso com a comunidade. Porque isso está na sua essência. A UPF é uma universidade comunitária, uma universidade da nossa comunidade. E aqui tem algo que eu preciso dizer com todas as letras, principalmente as vereadoras aqui presentes. Em 2018, a professora Bernadette foi a primeira mulher a assumir a reitoria da Universidade de Passo Fundo em quase 60 anos de história. E está completando agora, em 2026, 8 anos à frente da reitoria da universidade. E isso não é um detalhe, porque isso, reitora, abre caminho, inspira e muda a forma como muita gente passa a enxergar os espaços de liderança. Agora, antes de seguir com a minha fala, eu convido a todos para assistirem uma matéria produzida pela equipe aqui da TV Câmara. Então, eu sou natural de Caiçara, uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul. Sou filha de duas pessoas muito importantes na história das nossas vidas, o Eduardo e a Arminda, um casal italiano que se dedicou muito à vida da família, à vida da comunidade. Eu sou a 11ª filha desse casal, sou uma temporona e, de fato, nós nascemos, nos criamos numa comunidade. E eu diria assim que mesmo naquela cultura simples, naquele lugar com muito afeto, eu sempre fui muito estimulada a viver em comunidade, estimulada a estudar, estimulada a fazer o bem. E eu acredito que por conta desse contexto todo, dessa família muito afetuosa, muito dedicada, eu acabei sendo incentivada a sonhar, sendo incentivada a criar. Eu sempre fui muito curiosa, então eu aproveitava as oportunidades que aquele lugar me dava. Não eram tantas assim, mas eu sempre aproveitava muito as oportunidades, sempre me dediquei muito aos estudos. Eu era tão estimulada em casa que eu cheguei no pré, eu já sabia ler. Então eu aproveitava bastante aquilo que a escola podia me oferecer e eu entendo que esses foram momentos determinantes para tudo aquilo que eu vim a ser. Fui para Pelotas para fazer faculdade em 84. De lá para cá eu fui traçando uma jornada em vários locais até me fixar em Passo Fundo. Eu iniciei, na verdade assim, eu comecei a minha vida profissional em municípios, trabalhei em municípios durante um tempo. 2 anos depois eu fiz residência em saúde mental e, terminando a residência, eu fui convidada a trabalhar na Universidade de Passo Fundo. Eu vim para cá com uma pequena carga horária, eu trabalhava aqui na sexta e no sábado e trabalhava num outro município, que foi 3 de Maio, município onde eu me fixei por algum tempo, meus filhos nasceram lá, a vida minha e do meu marido profissional começou de uma forma mais intensa nesse lugar e eu fazia essa caminhada, ida e volta de 3 de Maio a Passo Fundo, que não fica logo ali, né? Mas eu já começava minhas atividades profissionais aqui na universidade. Tenho orgulho de estar aqui nesse momento. Eu sempre digo que pena que eu fui a primeira em 50 anos, né? Mas foi importante para a história da universidade, para a história da cidade, da região. Muitas pessoas chegam e falam que se inspiram
né, e que acabam se encorajando por ver uma mulher à frente de uma grande instituição. E eu fico feliz com isso, porque emprestei um pouco desse meu eu para que outras pessoas se encorajam e que venham ocupar lugares como esse, que são tão importantes para a vida das instituições da cidade. Esse vídeo mostra uma parte da trajetória da nossa reitora, mas quem vive a universidade sabe que tem muito mais ali no dia a dia. E isso deixa uma marca na universidade, na cidade e na vida de quem passou por ali. Mas toda a trajetória profissional tem uma base, tem valores e tem escolhas que começam muito antes de qualquer cargo. E a homenagem de hoje não é só para Bernadette reitora, é também para Bernadette Maria, a Bernadette mulher, a Bernadette mãe. Casada com o médico Dr. Jorge Winkler, é mãe de 2 filhos, o Matheus e o Felipe, também médicos. Essa é a Bernadette que sustenta tudo isso. Porque é ali dentro de casa que nascem os valores que depois aparecem na forma de liderar, de ensinar e de cuidar. Isso aparece na trajetória dela. E agora eu vou convidar a todos também para assistirmos uma homenagem muito especial que eu tenho certeza que foi feita com muito carinho. Eu tenho muito orgulho da Berna, que eu chamo de mãe, que ela veio da roça, ela falava caroça, e ela lutou muito a vida inteira, batalhou muito. Muitas das lutas dela se tornaram maiores do que ela. Ela lutou por uma saúde melhor, por uma educação melhor. É uma pessoa que, por todos os lugares que ela passa, ela otimiza, ela luta pelo que ela acha certo. Eu amo muito a minha mãe. Mãe, agora você é uma cidadã honorária de Passo Fundo. Parabéns por esse reconhecimento. Isso é fruto da tua jornada na UPF, pela comunidade de Passo Fundo, sempre de maneira justa, sempre de maneira correta, como você sempre nos ensinou, e com muita garra, com muita luta. Parabéns. Eu te amo, tenho muito orgulho de ti. Um beijão. Esses depoimentos foram gravados com muito carinho pelos 2 filhos da professora Bernadette, que não moram em Passo Fundo, né? Moram um pouquinho longe, e por isso mandaram esse registro por vídeo. E depois de ver um momento como esse, já se encaminhando para o fim da minha fala, a gente entende ainda melhor quem é a nossa reitora Bernadette Maria Dalmolin. Magnífica reitora Bernadette. Passo Fundo é feita de lugares que contam a nossa história, mas no fundo ela é feita de pessoas, de gente que escolhe a nossa cidade, que escolhe ficar aqui, que aqui constrói e que contribui para o nosso desenvolvimento como município. E a senhora fez isso ao longo de toda a sua trajetória. A senhora é inspiração, a senhora é mulher, a senhora é liderança e a senhora é exemplo para todos nós. Exemplo de uma mulher que traz no corpo a marca Maria, Maria do sonho, da força, da raça, da gana e da estranha mania de ter fé na vida. E a partir de hoje, Passo Fundo te acolhe de braços abertos. A senhora é, oficialmente e para sempre, uma verdadeira cidadã de Passo Fundo. Parabéns e muito obrigado. E para concretizar e perpetuar essa homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a presente placa alusiva
ao título de cidadã honorária do município de Passo Fundo, a senhora Bernadette Maria Dalmolin. Solicito a mestre de cerimônia que proceda com a leitura da placa do título concedido nesta noite. Cidadã honorária, Bernadette Maria Dalmolin. A Câmara Municipal de Passo Fundo concede o título de cidadã honorária a Bernadette Maria Dalmolin, nos termos da Resolução número 3, de 2026, por iniciativa do vereador Felipe Manfroy, aprovada por unanimidade em plenário por este Parlamento Municipal. Passo Fundo, 29 de abril de 2026, assina o presidente Luiz Volmar Wallendorf. Convido os vereadores que aqui na frente da mesa oficial façam a entrega da placa do título de cidadã honorária de Passo Fundo à senhora Bernadette Dalmolin. Neste momento, convido agora para que faça uso da palavra pela ocasião da homenagem desta noite, a mais nova cidadã honorária de Passo Fundo, a senhora Bernadette Maria Dalmolin, pelo tempo regimental de até 15 minutos. Muito boa noite. Ficou bem difícil de falar agora, querido vereador Felipe. É com muita honra e muita alegria que eu estou aqui nesse momento, com o coração cheio de emoção, recebendo essa linda homenagem de todos vocês. Quero saudar o presidente dessa casa, Luizinho Wallendorf, as vereadoras, aos vereadores que me permitiram viver esse momento tão especial. Meu agradecimento afetuoso ao vereador Felipe Manfroy pela sensibilidade da indicação e pela generosidade do gesto, uma fala linda e emocionante. Gestos assim não reconhecem apenas trajetórias, reconhecem os vínculos que nós criamos, reconhecem as pessoas, as instituições e a cidade que estamos construindo. Minha saudação especial também ao procurador do município, representando aqui o prefeito municipal Pedro Almeida, Giovani Corralo, ao nosso assessor especial do governador, Matheus Vesp, obrigado pela presença também. Uma saudação ao arcebispo aqui metropolitano, Dom Rodolfo Weber. Minha saudação também ao comandante regional, Coronel Rogério Navarro. Uma saudação a todos. Vou passar aqui de uma forma mais rápida, porque senão meu tempo vai nos cumprimentos de vocês. Quero saudar os meus colegas da UPF, os de hoje, os de outrora,
meus amigos, minhas amigas, amados familiares, estudantes também aqui representados, a imprensa, aos que nos acompanham pela TV Câmara, meus filhos provavelmente acompanhando lá de São Paulo. Recebo esse título com a consciência de que ele vai muito além do meu reconhecimento individual. Ele é a expressão do que fizemos juntos ao longo dessa trajetória, em cada projeto construído, em cada parceria institucional, em cada estudante formado, em cada profissional qualificado, em cada iniciativa da saúde pública, em cada esforço coletivo para o desenvolvimento regional. Como vocês viram, tudo começou lá em Caiçara. Sim, se falava roça, caroça. Era essa a nossa cultura italiana que eu trago com muito orgulho. Até os meus 15 anos eu achava que Caiçara era o centro do mundo. E era, para mim, com certeza. Um mundo simples, cheio de afeto, de trabalho e de gente que acreditava que coisas boas vêm de muito esforço e de muita fé. Dos meus pais, herdei honestidade, respeito, afeto genuíno e um espírito de luta que nunca me deixou acomodar. Sempre fui inquieta, curiosa, implicada com o meu entorno, querendo transformá-lo. E acredito a isso a minha trajetória pela saúde, pela educação, pela vida pública e pelo compromisso com o bem comum. As primeiras janelas para o mundo me foram abertas pelas mulheres da minha família, que ingressavam à época na vida religiosa. Sim, naquele tempo e naquele lugar, era uma das poucas possibilidades socialmente aceitas para uma moça do interior sair de casa e estudar e conhecer outros horizontes. Aposto que muitos de vocês se identificam com isso. Elas voltavam de férias, carregadas de histórias e de novidades. E, graças a elas, comecei a sonhar com o que havia além das fronteiras que eu conhecia. Quando cheguei na Universidade Federal de Pelotas, em 84, onde cursei o curso de enfermagem e obstetrícia, alguma coisa em mim mudou para sempre. A universidade foi, como costumo dizer, a grande virada de chave da minha vida. Talvez por isso eu acredito tanto na transformação pela educação. Ali encontrei ferramentas para compreender o mundo com mais profundidade. Encontrei professores que nos fizeram acreditar que estava em nossas mãos a responsabilidade de construir um sistema melhor de saúde, universal e integral. Isso impulsionou a minha geração, a geração que fez a transição para o SUS, e nos tornou profundamente comprometidos com mudanças nos modelos de atenção, de gestão e de formação em saúde. Mas foi também na universidade que conheci meu companheiro de vida, meu eterno namorado, Jorge, aqui presente. Foi ali que começamos a sonhar juntos uma história de amor, de cumplicidade e de crescimento. E foi o Jorge, que havia morado em Passo Fundo e tinha irmãos vivendo aqui, minha cunhada, alguns sobrinhos aqui presentes, quem me apresentou essa cidade pela primeira vez. Mais tarde, foi a UPF que eu trouxe de volta comigo. Em 92, comecei a trabalhar em Passo Fundo. Vim definitivamente em 95, como vocês viram no registro feito pelo Felipe. Vim com o Matheus, ainda pequeno, e com 2 sobrinhas que vieram conosco, cumprindo o legado da grande família, em que um vai ajudando o outro a se formar. Assim era na minha, assim o fizemos. O Jorge chegou ao final de 96, quando nasceu o Felipe, nosso segundo filho.
Vim porque essa cidade era referência na educação e saúde, na educação e na saúde, e ainda é. Vim cheia de projetos, de energia e de uma enorme vontade de contribuir. Em Passo Fundo, Passo Fundo foi me mostrando, pouco a pouco, que pertencer a um lugar, queridos vereadores e vereadoras, não é apenas uma questão de nascimento. É uma questão de escolha, de vínculo, de investimento afetivo e profissional construída no dia a dia. Aqui criamos os nossos filhos. Aqui construí amizades que se tornaram família. Aqui construí vínculos profissionais de grande respeito. Aqui vivi alguns momentos mais bonitos, seguramente, da minha existência. Durante 34 anos, na UPF, trabalhei como professora, pesquisadora e gestora. Percorri os caminhos da saúde pública e da saúde mental. Trabalhei no planejamento e na organização do SUS em momentos decisivos de sua implementação e consolidação. Identifico algumas pessoas aqui que trabalharam comigo naquela época e que continuam trabalhando. No âmbito municipal e regional, participei da construção dos primeiros planos municipais de saúde e contribuí com a implementação das primeiras equipes de estratégia de saúde da família. Trabalhei nos primeiros desenhos de regionalização da saúde, buscando ampliar cobertura e acesso à população, especialmente à média e alta complexidade. Também identifico amigas aqui que estavam lá comigo. Ajudei e atuei junto a pessoas em sofrimento psíquico grave. Não sei bem porquê, mas eu nunca escolhi os caminhos mais fáceis. Tinha algo que era mais forte e que me fazia trabalhar em algumas frentes onde poucas pessoas ainda estavam. E com as pessoas em sofrimento psíquico, eu escolhi trabalhar com os psicóticos, com as pessoas com dependência química. Elas me desafiavam e elas me chamavam para ajudá-las. E elas muito me ensinaram. Me ensinaram sobre humanidade, sobre coragem diante do caos, sobre respeito à diferença, sobre a dignidade de cada uma das existências. Nada disso é obra individual, é uma obra construída em relação, com equipes extraordinárias que comigo trabalharam, parceiros primorosos, e com essa cidade, com vocês aqui representados. Cada um tem um pedacinho do meu coração nessa trajetória. Certamente, a minha versão mais conhecida de vocês é essa de reitora. Ocupo essa função há 8 anos, com muita honra e determinação. Afinal, foi-me confiada a responsabilidade de conduzir uma instituição construída pela sociedade para desenvolvê-la por meio da educação. Foram os anos mais desafiadores da minha vida. Sim, foi o cargo mais alto que eu ocupei também. Vivemos incertezas profundas, enfrentamos uma pandemia que parou o mundo, acompanhamos transformações intensas na educação superior brasileira, nas tecnologias e também nas novas gerações. Mas também foram anos de grande construção e de grandes vitórias. Muitos parceiros, meus colegas aqui, professores, pró-reitores, alunos, funcionários e a comunidade que esteve presente nos ajudou. Avançamos na excelência institucional, posicionando a UPF entre as universidades mais bem conceituadas do Brasil. Reestruturamos o trabalho acadêmico e de gestão. Criamos bases sólidas para o futuro da nossa universidade. Construímos pontes entre a universidade, a cidade e além fronteiras, entre conhecimento e vida real, entre o que somos e o que queremos ser.
E ser a primeira mulher a ocupar a reitoria é sempre uma pauta, né? É uma história importante, sim, para todos nós. Isso não foi apenas um detalhe biográfico. Foi uma responsabilidade que assumi com orgulho e com a consciência do seu significado institucional, do seu significado para a cidade, do seu significado para todas as pessoas. Sabemos que as mulheres ainda ocupam menos espaços de decisão na vida pública e na gestão das cidades, apesar de sua ampla qualificação e presença em todas as áreas de trabalho e de conhecimento. Ampliar a participação das mulheres não é apenas uma questão de justiça. É uma condição para construirmos instituições mais sensíveis, mais equilibradas e mais capazes de responder às necessidades da sociedade. Espero que a minha passagem pela reitoria possa também servir de referência e encorajamento para tantas outras mulheres. Por fim, ser cidadã honorária é assumir ainda mais profundamente um compromisso com esta cidade, com o seu presente e com o seu futuro. Passo Fundo é rica pela diversidade de sua gente, pessoas que vieram de muitos lugares e construíram aqui suas histórias com trabalho, com coragem, com esperança. Sempre me senti profundamente identificada com a identidade de um povo aguerrido, solidário e comprometido. Que possamos seguir construindo, juntos, uma cidade cada vez melhor para viver, humana, justa, sustentável e orgulhosa da sua vocação de formar pessoas, cuidar de sua comunidade e projetar novos futuros. Muito obrigada por me tornarem oficialmente cidadã de uma cidade que já era minha de coração. Sintam-se abraçados. Agradecemos à senhora Bernadette Maria Dalmolin pelas suas considerações neste momento da justa homenagem que foi agraciada com o título de Cidadã Honorária de Passo Fundo e parabenizamos pela importância do trabalho realizado pela nossa comunidade passofundense. Passo neste momento para a mestre cerimônia Bruna. Antes de encerrarmos a solenidade, informamos que será servido um coquetel no plenarinho, para o qual todos estão cordialmente convidados. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e, após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município, o Gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente solenidade. Tenham todos uma ótima noite.